Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café com a Geriatra, o seu podcast semanal sobre geriatria, estilo de vida e longevidade. Esse episódio que a gente grava com convidados sempre dá o que falar. E hoje comigo eu trouxe a Ana Lígia, que é médica ginecologista, e ela prontamente aceitou vir conversar aqui com vocês. O público é feminino, mas não custa nada os homens também aprenderem um pouco sobre a questão da saúde da mulher. Ana Lígia, ela é médica pela UFRN, tem residência médica em ginecologia e obstetrícia pela MEGEC, residência em endoscopia ginecológica pela MEGEC, preceptora da residência em cirurgia ginecológica e do ambulatório de endometriose, que a gente vai falar um pouquinho da MEGEC. Tem um fellowship em cirurgia minimamente invasiva pela Faculdade de Ciências Médicas e Saúde de Juiz de Fora, Instituto CRISP. Seja bem-vinda, Ana Lígia. Muito obrigada, Ângela. É sempre um prazer esses momentos onde a gente pode dividir um pouquinho o nosso conhecimento, né? Trazer informações para as pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bem. Quando eu pensei em você, né, quando a gente se encontra aí nas aulas, que a gente já falou sobre endometriose, mas falar sobre terapia de reposição hormonal, que está muito em alta, aí eu disse, não, vamos fazer uma pauta de saúde da mulher, mas com a ginecologista, que eu fiz aqui com Larissa Pimentel Endócrino, junto com a nutricionista. Mas não tem a pessoa mais ideal para falar do que a ginecologista, né? Dessas mudanças que começam com as mulheres a partir dos 40 anos. Que eu digo que os 40 são um divisor de água para muita coisa, quando a gente estuda a fisiologia do envelhecimento. Não sei que X foi esse que Deus fez nos 40, mas tem a gente aqui para ajudar a passar por esse processo da melhor maneira possível. É verdade. É muita mudança, realmente, Ângela. E a gente percebe que não só mudança física, né? Mas também em relação à saúde mental, até a forma como a mulher ela aceita, né, essa chegada dessa transição. Porque eu digo que a mulher é feita de fases, É. né? Para o início, a puberdade, depois a cada ciclo é uma fase também, porque passa pelas flutuações hormonais, as tensões pré-menstruais, e todo o corpo ele se movimenta de acordo com esses picos e baixas hormonais. E essa fase, depois dos 40 realmente é uma fase muito intensa, essa flutuação, né, acaba sendo muito intensa. De qualquer forma, ela coincide também com a chegada de outros comemorativos, né, como doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, alguns tipos de câncer também acabam sendo mais comuns nessa fase. Então, realmente é uma fase de muitos comemorativos, vamos dizer assim. É, mas também vem junto, né, com a questão da maturidade, né, do da do estudar sobre o autoconhecimento. De repente, nós dizemos muito, né, se a gente tivesse a nossa cabeça hoje com 20 anos, talvez as coisas fossem bem mais diferentes, mas a gente não pode, porque cada coisa no seu tempo. Então, o que eu escuto muito no consultório é essas mulheres que estão a partir de 40 anos, que querem envelhecer bem, mas geralmente vão só ginecologista. Vocês não vão para outro médico, mas eu digo graças a Deus, que pelo menos a ginecologista faz o rastreio, pede os exames completos e a gente sai seguindo, né? Até Sim. quando ela já quiser vir para a gente. Uhum. Que ginecologista não basta nem ter menstruado, né? A menina, ela já pode ir a ginecologista antes Isso. dessa menstruação, vem no período de puberdade, vem na menacme, no puerpério, em todas as fases. Engraçado que quando você falou sobre o ciclo menstrual, como a internet está bombardeando muito disso, né? Que a mulher é cheia de fases. Realmente, a mulher são diferentes mulheres no mesmo mês, né? No ciclo folicular, na parte ovulatória, depois, quando já está se preparando para menstruar novamente, a tensão pré-menstrual, que é uma coisa que é bem presente, né? É verdade. E a mulher nessa fase, Ângela, ela começa a se acostumar a ter um nível hormonal mais baixo, né? Então, isso interfere em vários sintomas, sinais no corpo dela. Inclusive, sintomas como a perda de memória, né? Ai, doutora, eu tô ficando muito Esquecida. esquecida, tô muita fadiga. E elas ficam querendo uma fórmula mágica para essa fase. E eu sempre digo, nada como a mulher conhecer o corpo, saber o que é que ela está passando, por que está passando, né? Para procurar também ajuda, porque esse autocuidado é muito importante.
Claro que nós, como ginecologistas, temos também o dever de fazer, né, todos os exames periódicos, falar sobre o rastreamento de câncer de colo, né, de útero, de ovários, de endométrio. Só que a mulher, ela precisa saber que ela necessita fazer algumas coisas a mais, como a mudança da dieta, né, ela não pode comer mais como ela comia aos Exatamente. 20 e poucos anos, ela tem que ter essa consciência. E elas muitas vezes chegam angustiadas que estão ganhando peso e tá fazendo a mesma coisa, e eu digo: "Mas você tá comendo igual que você comia aos 20 e poucos anos?". Não é, né, não pode ser a É, mesma coisa. o Você metabolismo é realmente diferente, né. é, você tem que se readequar. Começar a ver o exercício físico diário como uma necessidade, né. Eu digo que em vez de você estar tomando um remédio, vá para uma academia, porque isso muitas vezes, substitui de Substitui. verdade. Então, você precisa realmente de chamar a atenção da mulher nessa fase. Os hormônios não são os mesmos, os ovários começam a ter menor produção do estrógeno, progesterona, que são os principais, e muitas vêm atrás de fórmulas mágicas mesmo. Aí é um chip, é um remédio para melhorar a disposição, para melhorar a libido, porque estou sem memória, e quer fazer exames pensando que fazer exame de sangue vai dar alguma coisa, É. Querem mas fazer 100 exames e acham o máximo, quanto mais exame tiver, mais elas gostam. e a gente tá vendo muito isso, né, assim, muitos profissionais exagerando em alguns exames de sangue e às vezes até de alguns suplementos também que não tem nada especificamente Com base científica, com né. base científica, então isso deixa realmente a mulher muito confusa em quem acreditar, o que fazer. É. Então é muito interessante que a gente esteja falando sobre isso para chamar É. atenção também. Quando esse desejo de vir para a internet, eu estava falando uma vez com o Nelson, que foi um dos primeiros que eu entrevistei aqui, cardiologista, que ele também, junto com a esposa dele, veio para a internet. E nós médicos nunca fomos preparados para isso, né? Nós nunca fomos preparados nem para fazer uma exposição, né? Enfim, até um tempo desse, a publicidade ainda restringia muita coisa. Mas como hoje a internet é um mundo Hum. e aparece no mundo quem quiser, então nós também temos que aparecer para poder a informação que é baseada, né, na ética, na base científica, também vem para a internet. Para você aparece, para mim aparece muito mais, porque as pessoas acham que o remédio mágico para envelhecer com saúde é um comprimido, né, um comprimido, eu estou cansada, não sei o quê, mas quando você vai avaliar o estilo de vida daquela pessoa, como é que tá, né, a questão atividade física, não é só atividade física, né, a alimentação, o sono, os hábitos, né, os maus hábitos que se bebe, se fuma, como é que cuida da saúde mental, porque a mulher de 40 anos, eu digo que hoje as 60 são os antigos 40, isso é uma frase minha, tá, porque realmente você não via, você olhava para uma mulher de 40 anos antigamente, elas pareciam muito mais envelhecidas do que hoje somos. Eu, com meus 47 aqui, assim, não imaginava nunca. De que quando você assiste aquele programa de Silvio Santos, que passa o pessoal com 20 anos, bem mais envelhecido, né? Então, hoje, não é só a questão de mais oportunidade para se cuidar, mas também a gente vive num mundo que é muito acelerado. Então, essa mulher que está com 40 anos fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, vai para você, se queixa de esquecimento, chega para mim e se queixa de esquecimento também. Aí eu tive no Brain e teve uma mesa só sobre menopausa e cognição. Eu digo: "Já tô lá sentada". Fui assistir, comprei até o livro da professora, para preparar um material. E a questão lá na menopausa, brain fog ou é transtorno cognitivo leve, que é o esquecimento pré-Alzheimer, eu lá anotando tudo, porque realmente a menopausa ela vem, né, associada com esses brancos no esquecimento que a gente tem. Então Isso, eu acho que quando a gente chama a atenção da mulher de 40 anos para se conhecer e saber o que não é normal, né. isso. Não, não é normal. Se eu sempre, tive uma disponibilidade, uma disposição e agora está diferente, o que é que está acontecendo? Pode ser sim uma alteração hormonal? Pode, mas também tem Isso. muita coisa do estilo de vida da pessoa Tem também. também, essa questão de tudo muito acelerado, né, Ângela, a gente percebe que, é como você disse, hoje a mulher de 40 anos, às vezes ela está começando uma segunda formação, Isso. ela já se formou em alguma área, está procurando outra coisa, então elas são muito ativas, só que o corpo, ele não acompanha É. essa questão da mente muitas vezes. E às vezes a sobrecarga, é muita informação, isso tudo realmente influencia muito, né. E outra coisa que a gente fala muito sobre a reposição hormonal, né, hoje, é que eu acho que está mais em alta também, eu digo que assim, são os altos e baixos.
teve uma época que toda mulher achava que o hormônio era, assim, era a Era fonte da é, juventude, né. E eu lembro que minha mãe, por exemplo, tá com 75 anos hoje, e foi justamente na época que ela entrou na menopausa ali há uns 20 anos, que estava nesse boom, assim, descobriram o hormônio, vamos, todo mundo agora vai ficar jovem para sempre, porque o hormônio ia deixar assim a mulher. Só que aí logo depois surgiu um trabalho, né, o famoso WHI, é, que aconteceu o quê? Eles fizeram um trabalho grande, mostrando muito aumento de riscos, né, de cardiovasculares. cardiovasculares, de câncer, e aí foi assim um desserviço, Todo mundo quase. ficou com medo. Todo mundo ficou com medo e é difícil, assim, a gente ainda tá sentindo um pouco, né, só que depois viu que esse trabalho ele mostrou o quê? Ele pegou mulheres muito idosas já, às vezes até pacientes acima de 70 anos, usando alguns tipos, de hormônios que eram as doses diferentes, doses mais altas. Então acontecia que aquela paciente às vezes já tinha um fator de risco, e aqueles resultados realmente foram ruins, porque não teve um critério talvez de quem ou fazer ou não o hormônio, né. E agora a gente está entrando em outra onda, que é justamente essa procura pela reposição hormonal, e que a gente estimula desde que seja o quê? Desde que seja segura, feita né, pelo profissional que está habilitado, está estudando, que Isso. avalie essa paciente em relação aos riscos, colocar na balança os riscos e benefícios. E a gente fala muito da janela de oportunidade, né, Ângela? Que é justamente iniciar quando a paciente está no início dessa transição. Não é você começar depois dos 60, 70 anos. É, não. Então se é para fazer a reposição hormonal naquela paciente que realmente tem os critérios de seleção, não existem as contraindicações, e você deseja fazer, que faça a dose certa, a medicação certa e pelo tempo certo, e com o início também adequado, que é justamente nos primeiros 5 a 10 anos dessa parada da menstruação. Então existem vários fatores que precisamos realmente, ver com detalhes, para você poder fazer uma boa indicação para a paciente que realmente precisa e com o hormônio adequado, né. Eu É. falo muito isso para as pacientes que me procuram com essa dúvida: fazer ou não hormônio, quando fazer? É. Por isso que a gente sempre fala que é um caso individualizado. Cada paciente é um paciente. Não tem aquela receita de bolo, né? Não existe um chip É, pronto, uma coisa certa, que serve para uma pessoa, que serve para outra, né? E o problema é que os implantes hormonais usados para tratamento, né, ginecológico, começaram a ter, um, eu digo, uma mudança de função, né? E veio é. junto com a história da estética e tudo mais, mas as pessoas não observam os efeitos colaterais, as indicações corretas para essa reposição hormonal. É Antes de verdade. entrar diretamente, assim, na menopausa, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, né, principalmente depois daquela aula que a gente teve com você, sobre a questão da endometriose, que é tão ainda, eu digo que agora está sendo mais resgatada a investigação de mulheres com dificuldade de engravidar, mulheres que têm muita dor no ato sexual, mulheres que têm, como é que eu chamo? Cólica, dismenorreia, um pouco mais do que o normal. Então, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, né? A gente vai seguindo, fala um pouco da puberdade, vamos entrar aí da endometriose, que a gente pensa que é a doença de mulher só jovem, e tudo, mas eu acredito que em toda fase vai ter uma. Esse ano eu já conheço umas 2 pessoas que já fizeram a cirurgia, né? Então, É, você poderia explicar um pouquinho para o leigo o que é endometriose, sim, quais seriam os claro. sintomas? Endometriose é uma doença crônica, né, ginecológica, que acomete 1 em cada 10 mulheres na menarquem, né, ou seja, na mulher entre seus 12 a 48 anos, vamos dizer assim. É um dado muito que chama muita atenção, Ângela. Eu até digo assim, claro que eu tenho um viés, eu acabei me especializando em endometriose, e para mim, assim, toda mulher, até que se prova o contrário, ela tem endometriose, em algum grau. Claro que existem os vários graus, né, existem pacientes que têm um foco, ou seja, a endometriose é a presença do endométrio, que é a camada que reveste o útero, se desenvolvendo fora do útero, e isso causando principalmente os sintomas de dor. A gente fala dos 5 Ds da endometriose, que no caso é a dor, como cólica menstrual, né, a dismenorreia, a dor na relação, que é chamada dispareunia, a dor ao evacuar ou ao urinar, principalmente no período menstrual, e a dificuldade em engravidar. E assim, depois já se fala de um sexto D, que no caso é a dor crônica, que é uma das coisas que a gente tenta muito evitar no diagnóstico cedo, porque quando você consegue diagnosticar endometriose na menina com
18 anos, né, a menina ainda na adolescência, você muitas vezes evita uma dor pélvica crônica no futuro, para essa mulher que chega aos 40 anos, muitas vezes, sem ter dado diagnóstico. E elas muitas vezes, quando chegam aos 40 anos sem esse diagnóstico ou sendo mal conduzidas, elas justamente desenvolvem principalmente a dor pélvica crônica e a dificuldade de engravidar. Sem falar na dispareunia, né, a dor na É. relação também que interfere com a vida conjugal dela, a vida social. Então, realmente, a gente não pode deixar de falar sobre endometriose quando o assunto é saúde da mulher. Isso. Por ser uma doença tão frequente e de sequelas, assim, que interfere tanto negativamente na qualidade de vida da mulher. Então, a gente fala muito sobre a questão do diagnóstico. Primeiro, pensar que pode existir endometriose. E eu falo muitas vezes, eu lido com alunos, e eu digo assim, pergunta a essa mulher esses 5 Ds. E é incrível, a maioria elas estão assim com diagnóstico na cara mesmo. Eu li uma vez numa campanha que assim a endometriose ela não é silenciosa, ela é silenciada, É. né. E por quê? Porque culturalmente ter cólica menstrual é normal. Então, às vezes, aquela menina que vai para o pronto-socorro com dor quando menstrua, mas a mãe já sentia também, e a gente vê também que tem um fator hereditário nessa Normalizador. história. Então normaliza essa cólica menstrual, ela normaliza e, assim, muitas vezes iniciam a vida sexual, já começam a usar algum anticoncepcional, que acaba mascarando um pouco, né, porque você acaba fazendo o bloqueio daquele estrógeno, que é o que alimenta esses focos, né, que estão fora do útero. E todo mês, em vez de aquelas que usam anticoncepcional, elas não têm aquele processo crônico da descamação do endométrio, a dor e aderências, e aí acaba que o anticoncepcional, o bloqueio hormonal, né, ele acaba mascarando um pouco e até deixando a paciente bem em relação aos seus sintomas. Uma vez que para tentar engravidar, aí vem a questão da dificuldade de engravidar. E muitas, Ângela, acabam dando diagnóstico justamente pela infertilidade. Porque aí durante tem infertilidade, passou de um ano tentando engravidar, vamos investigar. Quando você vai fazer alguns exames que aí apresenta realmente a endometriose. Hoje, felizmente, nós temos exames menos invasivos, né? Porque até bem pouco tempo a gente só dava o diagnóstico de Por endometriose por videolaparoscopia. videolaparoscopia, e isso também era outro fator que fazia demorar o diagnóstico, porque você não vai indicar uma videolaparoscopia, uma cirurgia, né, que não deixa de ser uma coisa invasiva, com A cirurgia anestesia, geral, é. para você dar um diagnóstico. Então hoje nós temos a ressonância de pelve e a ultrassom transvaginal com preparo como uns fortes aliados para dar esse diagnóstico, inclusive por esses exames sendo feito por alguém realmente experiente, especialista, eles conseguem fazer um mapeamento para a gente, porque depende de onde estão esses focos, o que é que ele está acontecendo no corpo da mulher, né? Se é questão de aderências, essa mulher ela quer engravidar, ou ela já tem seus filhos, só quer realmente ficar sem menstruar, quer controlar a dor, ou então já tem dor crônica. Então, dependendo do tipo da paciente, do desejo dela, do tipo de lesão, a gente vai realmente tem que dar uma conduta bem individualizada, né. Se a gente estava falando que na terapia hormonal individualizada, endometriose também. Eu acho até que é uma das principais doenças na ginecologia que a gente precisa ter muita individualização desses tratamentos. É, e sendo uma doença inflamatória também, né, tá relacionada com hábitos de vida, tal, mas alguns casos, às vezes, eles têm a necessidade de cirurgia, né, alguns casos ou Isso, todos os casos são cirúrgicos? não, eu diria que a maioria a gente não consegue fazer tratamento clínico. Por quê? Porque o tratamento clínico tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dessa paciente. E graças a Deus que a gente tem um aliado muito forte, né, que é o próprio bloqueio hormonal, que não significa dizer que tem que ser oral, anticoncepcional oral, não. Existem os injetáveis, existem os próprios implantes, existe o Mirena, que é o DIU, né, medicado com progesterona. Então, qualquer método hormonal que faça o bloqueio dessa paciente, ela já vai melhorar. Só que o tratamento não é só esse. O tratamento também envolve essa questão da mudança dos hábitos de vida. Então, a gente trabalha com endometriose, não trabalha sozinho, né, Ângela? É. Eu falo muito isso para as pacientes e eu costumo dizer assim: 2/3 do seu tratamento é de responsabilidade sua. 1/3 é nosso, porque o É. 1/3 é o bloqueio que a gente faz, dependendo, claro, né, se a paciente não tem desejo reprodutivo, dependendo das lesões, mas os 2/3 envolvem justamente a mudança de alimentação, o exercício físico diário. Eu sempre falo, não é que você precise fazer um exercício físico muito intenso, não, você basta que tenha uma constância. A constância é mais importante do que a própria É. intensidade desse exercício físico.
Então, elas têm que ter essa mudança de rotina, elas têm que saber que alguns alimentos podem piorar e pioram realmente essa questão das dores. Nos casos, principalmente, que a paciente deseja engravidar, já tem uma infertilidade e a gente fica limitado no uso do anticoncepcional, aí muitas vezes entra a indicação de cirurgia ou de fertilização, né, das técnicas de reprodução, mas sempre é o desafio nosso, é quando a paciente realmente tem a infertilidade, porque a gente precisa planejar muito bem esse procedimento cirúrgico, explicar para ela e também até alguns profissionais da área de saúde que ainda acreditam que retirar, por exemplo, o útero vai resolver a endometriose. E isso é uma coisa séria, porque eu digo que você acaba tirando um órgão que a paciente ainda deseja engravidar muitas vezes e que não resolve o problema. O pior é isso. Porque quando eu disse aqui já que a endometriose é o foco do endométrio fora do útero, eu já estou explicando que o útero Não não é só ele, o ele não problema, né? ele às vezes é o mais saudável da história. Claro, existe a adenomiose, Uhum. que é o foco do endométrio na parede, né. Eu digo que é como se fosse no tijolinho ali da parede, que aí ali sim, às vezes a esterectomia está indicada, mas também, assim, não é uma das primeiras opções, a gente sempre tem que levar em conta o desejo reprodutivo. Paciente que tem desejo reprodutivo, é muito difícil a gente precisar tirar o útero. Muitas vezes a gente consegue fazer a cirurgia adequada, que é o que é uma cirurgia citorredutora, a gente chama esse nomezinho, para dizer que você precisa tirar os focos, as células de endométrio que estão fora do útero. Se elas estiverem no intestino, a gente vai retirar um pedacinho lá do intestino. Se estiver na bexiga, a gente vai tirar um pedacinho do intestino. Então, também são cirurgias que precisam de um mapeamento muito adequado, que precisam de uma equipe habilitada. Então, muitas vezes, o ginecologista entra com um proctologista, entra com um urologista, porque não adianta também você levar a paciente para uma mesa de cirurgia e fazer uma cirurgia incompleta. Isso, tem que reabordar. Vai tirar um cisto do ovário e vai deixar a lesão lá no intestino. Não, eu falo assim, ou você faz tudo ou não faz nada, em relação à cirurgia, né. Então, existe esse consenso hoje, isso é uma tendência mesmo mundial que a endometriose seja tratada dessa forma, com equipe multidisciplinar, são cirurgias mais minuciosas, mais complexas, precisa de uma equipe realmente especializada, porque não é só tirar o cisto do ovário, não é só tirar o útero, entendeu? Então, cada caso tem que ser muito bem avaliado, e principalmente nas pacientes que realmente desejam engravidar ainda, que têm a infertilidade, que têm a dor, e às vezes eu tenho um paciente que eu faço a cirurgia, e aí elas voltam para o retorno, né, da cirurgia, e aí eu digo, e aí, quando é que agora a gente vai parar o anticoncepcional para tentar? E elas ficam com medo. Elas têm medo De por sentir causa dor. da dor que elas veem. Então, é outro momento também difícil né, eu preciso chegar para a paciente e dizer: "Ó, você tem que parar o seu anticoncepcional, porque você tem que tentar agora engravidar". E elas realmente têm medo e eu fico muito feliz quando elas voltam e tentaram, e quando conseguem engravidar, né, assim, é uma alegria, conjunta. Mas, outra coisa também que a gente tem visto muito, Ângela, que a gente vai falando e vai lembrando Não, dos pode casos, né. falar, eu gosto de Mas ouvir. eu vejo muitas pacientes chegando, assim, lá pelos seus perto dos 40 anos, que passaram a vida usando o anticoncepcional, achando que estava tratando sua endometriose e esperando algum momento que, às vezes, até o próprio profissional tire o anticoncepcional. E eu fico assim, eu digo: "Meu Deus", quer dizer que ela perdeu, às vezes, 10, 12 anos, né, de tentar engravidar. Porque eu sei que é difícil, às vezes, ela ficar tentando, porque parece que a menstruação chega, já é o sinal de que ela não engravidou, isso aí já gera, né, assim, É, muito psicologicamente, imagine, né, ela menstruou, ela não engravidou. E isso associado à própria dor da endometriose, então realmente é muito sofrido. Mas a gente também não pode deixar a paciente com o bloqueio hormonal, né, com a seus vida é 30 e eterna, né? poucos anos. Imagina, o óvulo dessa mulher com 30 anos é uma coisa, quando ela chega depois dos 35, 40, você já tem uma queda muito significativa, né. É. A mulher perde em torno de 1.000 óvulos a cada ciclo. E é engraçado que algumas perguntam: "Doutora, e se eu tomar anticoncepcional, eu vou ficar aguardando?" Eu disse: "Se fosse assim, era ótimo, né, você poder guardar seus óvulos". Não, independente se tá ovulando, né, se tá bloqueada, a mulher vai ter essa perda ao longo da vida, infelizmente. E É. aí chegando ao ápice, né, que é justamente a falência ovariana mesmo, que aí vem a menopausa. Mas a gente sempre tem que chamar a atenção de aproveitar essa mulher quanto mais jovem. É claro que também a gente não vai sair estimulando e colocando É, contra a claro. parede, engravidar agora, não, cada mulher sabe o seu momento, né, que É. ela tá preparada para ser mãe, mas nós como ginecologistas precisamos ter essa
chamar a atenção dela. Se já tem alguma coisa, né, assim, já acho que eu tô no momento da vida que já dá para engravidar, por que não liberar agora, né? E não deixar depois dos 35 anos, 40, porque a endometriose, por exemplo, é uma doença crônica que vai acometer os óvulos dela de forma até mais do que o processo natural, né? Diminuindo a qualidade de óvulos, e que ela às vezes perdeu a oportunidade de tentar engravidar lá pelos seus 28, 30 É. anos. Você fala aí, eu fico me lembrando, porque todo o histórico, né, que eu vou fazer das pacientes, e a prevalência de histerectomia é muito nas mulheres do passado. Aí eu sempre pergunto qual foi o motivo. Sim. Não, era um mioma, tá? Era não sei o quê, tá? Porque acho que tudo se fazia uma esterectomia. Tinha aquelas mulheres que não tiveram nem chegaram a ter filhos porque tinham um problema de dor, que elas não souberam dizer o que era, que necessitaram fazer a esterectomia, né? É Porque verdade. na história a gente vê. Mas uma dúvida que me veio agora aqui à cabeça, você falou nas mulheres, tá, 40 anos, mas essas que nunca trataram e que quando vão entrar na menopausa, que não vai ter mais o alimento, né, do estrógeno, essa dor não era para reduzir, não, e de repente ela não queria nem fazer a terapia de reposição? Exatamente. Aí isso aí é um capítulo. O último congresso que eu assisti agora em Brasília, teve uma aula, assim, uma discussão fervorosa só sobre isso. Tratar ou não tratar, por exemplo, operar ou não operar a paciente perimenopausa. E aí vem né, o colega que vai falar que sim, o que não, e depois começa a discussão. É uma discussão muito rica, realmente. Mas acaba que a resposta tem que avaliar caso a caso, Isso. né? Mas o que você falou é verdade. Como a endometriose é uma doença que é alimentada pelo estrógeno, a chegada da menopausa acaba sendo um fim dessa endometriose. A gente diz assim que não tem cura, mas tem um fim a endometriose, né? É. Que é justamente a chegada da menopausa. Claro que a mulher vai sentir os outros efeitos da perda do estrógeno, mas em relação à endometriose, realmente existe uma melhora. As pacientes passam a não ter mais a menstruação, então ela passa a não ter mais aquele ciclo de proliferação daquele endométrio fora, descamação e dor associada. Só que algumas pacientes passam a vida toda com esse processo e elas chegam a processos até de, como é que eu digo, de estreitamento, por exemplo, intestinal, de ureter, para você imaginar, porque Imagino. é uma fibrose, é uma cicatriz que vai acontecendo ali cronicamente. Então, eu já tive uma paciente que ela já era menopausada, fazia 1 ano e meio que estava sem menstruar, e ela, para evacuar, ela precisava fazer um esforço, ela fazia um toque, Por causa do por estreitamento. causa do estreitamento, e ela passava mal muitas vezes. Ela tinha hipotensão. Então, essa paciente, ela não tem dúvida, ela mesmo estando na menopausa, já chegou ao Tem fim que resolver. mas você tem que resolver. Porque tava lá as cicatrizes, né, que a gente chama leigamente para entender as E aderências, né, porque vai lá, inflama, cria a fibrose. Isso. E eu digo que eu trabalho com endometriose, todo dia eu queimo a língua, assim, porque eu sempre dizia, quando eu olho lá na maternidade, que eu vejo a paciente acima de 50 anos, eu digo, vixe, essa daqui foi marcada errada aqui para o meu ambulatório de endometriose. E às vezes elas são marcadas errado, infelizmente. Elas chegam pela regulação, às vezes é uma adenomiose, às vezes é um pólipo endometrial, e as pessoas, pelo nome, né, acham que é endometriose. Mas essa realmente era uma paciente menopausada já há 1 ano e meio, e ainda com indicação, e com uma sequela realmente da endometriose, com indicação Isso. cirúrgica. Então, claro que isso aí é um caso que eu lembrei agora, né, que não é o nosso dia a dia, mas o que costumamos ver é que existe a melhora clínica depois da menopausa, e isso faz com que também, muitas vezes, a gente segure essa paciente sem fazer a cirurgia, segurando, né, fazendo bloqueio hormonal, tentando só essa questão da mudança de hábitos de vida, para que ela chegue à menopausa, e se for o caso realmente de fazer a reposição hormonal, Isso. que seja feito também o hormônio adequado. É. Porque até isso também é importante. Porque eu não sei se você já quer entrar nessa parte da menopausa. Não, vamos entrar na menopausa. Mas eu vou só dar um exemplo. Se essa mulher, mesmo já tendo feito esterectomia, mas ela tem focos de endometriose, por exemplo, no intestino, no perto de ureter, em órgãos E o altos. ovário tá E funcionando? o ovário tá funcionando, tá ok. Só que na hora que ela entra na menopausa, o ovário deixou de funcionar, e você quer fazer a reposição hormonal, você precisa associar 2 hormônios, porque se você fizer só o estrógeno, você pode estimular, tipo, que essa doença reative. Então, mesmo porque a gente tem essa questão de ter útero ou não, faz com que você resolva se vai fazer só o estrógeno ou estrógeno e progesterona, né? É. Porque a progesterona vai, tipo, proteger o endométrio de dentro do útero. Mesmo a paciente que não tem útero e precisa fazer a reposição hormonal, a gente precisa tratar ela como que tenha útero, porque você precisa fazer
a terapia combinada de estrógeno e progesterona. Então, isso é só um exemplo, assim, de saber que a reposição hormonal na mulher também com endometriose, ela precisa também ser vista, assim, caso a caso, fazer um mapeamento. Essa mulher tem útero, não tem? Tem foco ainda? Onde? Então, realmente, a gente precisa ter uma análise muito direcionada, muito individual nesses casos. É. E já entrando no assunto, né? A gente fala da transição menopausal, climatério, que são todos esses sintomas que vêm junto do período da menopausa. Que a menopausa, quando já passa, veja se você me corrige aí, 1 ano, né? 12 meses sem menstruação, porque pode começar a falhar ou não falhar e ter os sintomas que vêm junto, né? Tem gente que reclama os calores, a irritabilidade, que a menopausa, o comum é a partir de 45 anos. Antes dos 40 seria menopausa precoce, né? Se não foi cirúrgica, Isso, né? Tirando tudo, porque se tirar o útero e deixar os ovários, ainda não vai entrar na menopausa isso. antes. Mas pensando que a mulher não teve a menopausa precoce antes da data, né? O, o quanto que hoje se fala e o quanto se hoje a gente tenta realmente aprender sobre isso, por quê? Porque antigamente as senhorinhas, né, eram as senhorinhas, 45, 50 anos, tal, não entendiam isso. Era teoricamente proibido fazer a reposição hormonal, né? E graças a Deus hoje vem se estudando, cada caso individualizado, mas porque a gente sabe que realmente a mulher o estrógeno como se fosse, vou dizer entre aspas, o combustível da mulher, né? Combustível, é A verdade. menopausa vem, então dá a queda do estrógeno, aí não é só questão de alteração de pele, alteração ginecológica, mas também aumenta o risco cardiovascular, né? Porque há mais suscetibilidade a infarto, essas coisas. Então, acho que é importante a gente falar bem do que é a menopausa, que a pessoa se conheça o corpo, realmente sabe conversar com o seu médico sobre a real indicação ou não da terapia de reposição hormonal. Isso, é isso mesmo. Existem, inclusive, Ângela, questionários que a gente aplica com a paciente para saber se ela realmente precisa. Porque você precisa, como o nome diz, síndrome climatérica, né? Primeiro, o climatério e menopausa, as pessoas confundem muito, né? Mas você falou tudo certinho, eu não vou corrigir nada. Eu vou só esmiuçar um pouquinho. Mas realmente a falência ovariana precoce, né, que acontece antes dos 40 anos, ou a menopausa precoce, que a gente chama, é, é, é mais raro, né? Tem muito mais a ver com, às vezes, fatores genéticos. A gente fala muito assim, às vezes a paciente diz: ah, não, eu menstruei muito cedo, eu vou terminar muito cedo. Ou então, umas acham que porque menstruaram a primeira vez com 16 anos, vão passar mais tempo. Mas, na verdade, não existe essa correlação. Existem mais os fatores genéticos. Muitas vezes eu pergunto: e sua mãe? Entrou na menopausa com quantos anos? Sua irmã? Então, isso aí realmente chama mais atenção, que geralmente segue. Mas existem outros fatores, como o uso de quimioterapia, né? Nos casos de pacientes que fazem quimioterapia, ou situações também que de tabagismo, né? Exposição a radiação, né? Pessoas que trabalham, por exemplo, com raio-x, essas coisas. Então, existem muitos fatores que podem fazer com que essa falência seja um pouquinho prematura. Mas a maioria das pacientes realmente começam o processo do climatério ou perimenopausa realmente depois dos 40, 45 anos. E ela pode vir de uma forma muito tranquila, como também pode não ser tranquila, né? Então, muitas pacientes passam essa fase e elas nem perceberam que estão passando. Mas algumas realmente são mais sintomáticas. E eu diria que os fogachos, que é o famoso calor da menopausa, é um dos principais sintomas, além do ressecamento vaginal. A irregularidade menstrual já começa a ser um dos primeiros sinais. Então, a mulher tem que estar atenta ao seu ciclo menstrual. Eu acho que isso aí é desde o início. Quando as pacientes chegam ainda na adolescência, para mim, eu já digo, você já está conhecendo seu ciclo. E antigamente a gente tinha umas cartelinhas que tinha propaganda assim, que você ficava marcando, né? E E eu hoje tem brinco, tem aplicativos os na televisão. aplicativos. Então, eu já indico um aplicativo, ó, baixa um aplicativo aí, começa a anotar o primeiro da sua menstruação, começa a perceber o período de ovulação, né? O ciclo está de quantos dias? 28, 35 dias? Está regular, está irregular? Existem mais ciclos mais curtos, mais longos? Tem sintomas associados, como, por exemplo, uma dor no período ovulatório. Então, tudo isso é importante que ela conheça desde o início, para você poder entender um pouquinho o seu corpo e quando chegar nessa fase realmente do climatério, ela saber reconhecer Que mudou alguma que coisa, mudou né? alguma coisa, saber primeiro que está irregular a menstruação, começar a perceber, por exemplo, sinais de ressecamento vaginal, né? Elas começam a ter, às vezes até, não, estou sentindo ardência na relação, dor.
E aí elas acham que já é outra coisa, aí já quer fazer um preventivo para ver o colo do útero, se tem um câncer de colo. Mas muitas vezes é só o ressecamento. Ela não tem mais a lubrificação, porque a gente sabe que o estrógeno tem uma ação muito importante nessa mucosa vaginal. Inclusive, com o tempo, se você não tratar, né, em alguns casos, as pacientes têm a síndrome gênito-urinária, que a gente chama. Que são pacientes que às vezes têm infecções urinárias de repetição ou símile, né? Elas acham que é infecção, mas na verdade é o ressecamento vaginal. E às vezes é uma coisa tão simples de você tratar, né? É. Resolver. E essa paciente, às vezes, ela não tem essa orientação de saber o que está acontecendo com ela, simplesmente pela queda do nível de estrógeno, que é, como você disse, é o combustível. E aí eu lembrei, Ângela, agora eu vou falar sobre a testosterona, né? Que também Sim, temos que falar sobre isso. tem que falar, porque elas chegam hoje pedindo a testosterona, porque realmente a queda da libido, né? A baixa libido, ela é um sintoma também muito comum. E eu até digo assim, não é só nessa fase. Às vezes a mulher ela passa a vida com. Às vezes tem mulheres que realmente não têm uma libido tão importante, e isso depende de muitos fatores, né? Fatores até às vezes das memórias afetivas dela, de relacionamentos, de como essa mulher foi estimulada, foi conversado sobre sexualidade. Então, a testosterona não é a salvação dessa mulher. Eu falo muito isso, a sexualidade feminina ela é muito multifatorial. E a testosterona, eu até brinco, eu digo, a gente dosa a testosterona para saber se está alta, É, né? principalmente na questão do surtismo, né? Aparecimento de pelo, Do tudo. acne, às vezes queda de Isso. cabelo. É. Então, quando você dosa a testosterona na mulher, claro, ela vai estar baixa, porque se você A gente- for dosar estrógeno no homem, vai estar vai estar também baixo. E nem por isso a gente tem que fazer a reposição. Isso. Claro que, como eu disse, tem caso a caso, né? O desejo hipoativo, às vezes você pode realmente associar uma testosterona num nível adequado, porque o grande problema da testosterona é porque a dose para fazer um efeito e a dose que dá efeito colateral é muito próxima. Então, você vê mulheres, às vezes, hoje, né, com questão do pelo, com hipertrofia clitoriana, com alteração de voz. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da reposição da testosterona. Claro que eu disse que você tem que avaliar, né? Tem mulheres que realmente precisam, mas você tem que estimular ela a pensar esse multifatorial que eu falei, né? É. Como é que tá seu relacionamento? Como você está conversando com seu parceiro? Ele tem que entender também, por isso que você falou hoje que a gente falando para a mulher, mas o homem também Tem precisa. tem que entender o processo. Porque o homem precisa estar por dentro do que está se passando também com essa mulher. O fogacho, né, outro sintoma também muito comum, que às vezes já começa nessa fase, que muitas pessoas acham, mas que tá quente, tá calor, mas não é isso. O fogacho, assim, para de uma forma, tentar explicar assim, de forma mais simples, mas é um sintoma vasomotor. É como se o vaso, ele faz uma dilatação e o sangue quente chega. Então, você pode estar no ar-condicionado gelado e você sente o Calor. fogacho. E muitas vezes essa mulher, ela sua, ela tá de maquiagem, ela derrete a maquiagem e, e molha os óculos, né? Então, assim, interfere muito. E ela tem que estar por dentro de reconhecer esses sinais, esses sintomas que ficam ali próximo, né, do climatério, até chegar ao quê? A menopausa propriamente dita. A menopausa, o que é que significa? É a parada da menstruação depois de 1 ano, 12 meses. Então, quer dizer que você dá o diagnóstico retroativo. Isso. Né? Essa mulher, quando ela passa por todo esse climatério, né? Algumas mais sintomáticas, outras menos. Mas quando ela chega à fase que parou a menstruação. Se não for gravidez, viu? Porque eu tenho uma paciente que engravidou com 49, viu? Sim, também. Sério, e ela não se preparava, mas você acredita que fizeram todos os exames no mundo? A mulher fez uma endoscopia, porque Ai, estava meu nauseada, vomitando, era gravidez. E esqueceu do beta. Foi. Mas graças a Deus o menino cresceu e já tá grande hoje. Mas bora, vamos continuar. Porque eu disse, porque as pessoas nunca pensam, né? É. Na fase hoje da vida, se você tá na perimenopausa, pode ter um ciclo lá que vai ovular. Sim, pode. É. Porque a diferença é que você tem ciclos mais anovulatórios, mas que você tem um óvulozinho saindo ali de vez em quando, assim, tem. E é engraçado essa transição também, que muitas mulheres morrem de medo, né? E aí, por exemplo, algumas que usam o Mirena, por exemplo, o DIU, né? Elas ficam já sem menstruar ali, e aí chega uma hora que a gente diz, vamos tirar o DIU? Ai, doutora, mas a gente tem medo de engravidar. E, e aí, só que a gente tem que fazer a dose hormônio, né? A gente tem que passar esse segurança também para a paciente, porque a gente também tem medo que ela engravide nessa fase. Então, tem que ser uma coisa também com muita responsabilidade e também reconhecendo esses sinais e sintomas, com exames também de imagem que ajudam, né? Uma ultrassonografia que já mostra um ovário atrófico, um endométrio já fininho, porque a natureza é muito sábia, né? Porque a mulher nessa fase, a primeira coisa que faz é realmente a redução. Eles começam pequenininhos os órgãos, né? O útero, os ovários, e aí depois elas voltam a ser pequenos de novo. Como se passou a função, né? Reprodutiva.
E é interessante que os exames de imagem também ajudam nisso, mas também as dosagens hormonais e a própria clínica, né, que é sempre soberana. Quando faz uma paciente mais jovem com esses sintomas e a gente desconfiar que realmente pode ser uma falência prematura, né, uma menopausa precoce, realmente a gente precisa levar em conta esses sintomas e associar com os exames de sangue e de imagem, para você poder É. fechar esse diagnóstico. Uma coisa que também é muito importante se falar, né, que você falou, não adianta a gente tratar paciente com mais de 60 anos, se a menopausa foi antes dos 50, porque tem a história da janela da oportunidade, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre Sim, isso. a janela de oportunidade que a gente fala muito hoje, acho que sempre falou, mas hoje a gente está falando um pouco mais. É que você aproveitar o momento certo de iniciar a reposição hormonal. Então, você não vai esperar que essa mulher fique já depois de 5 anos, 10 anos, né, com todos os sintomas para você iniciar. Até porque quando você inicia mais tardiamente, vai cair naquele problema que eu falei do estudo, né? É. Que você acaba aumentando os riscos. Das comorbidades, né. Exatamente, porque geralmente são mulheres que têm já sua hipertensão crônica, já têm diabetes. Então, você, quando inicia o hormônio no momento errado, você realmente pode estar trazendo um risco para ela. Então, o que precisa fazer é você começar, assim que a paciente já está com esses sintomas, que já estão interferindo com a qualidade de vida dela, e você já percebe que é uma paciente que já está com um pouco de hipotrofismo vaginal, você vai ali no exame ginecológico, você já percebe, associado a esses sintomas de dor na relação, né, de alteração de sono, do próprio esquecimento. E são pacientes, às vezes, que têm risco aumentado para osteoporose, por exemplo, e que podem se beneficiar com o A uso da reposição. reposição hormonal para evitar essa perda óssea, né. Então, são alguns quando você junta tudo, você tem que ver junto com a paciente o melhor momento de iniciar. E esse momento tem que ser até no máximo 5 anos desse início desses sintomas e também durar pelo tempo que for necessário. Aí também é outro momento que a gente às É, vezes quando parar, né. quando parar. Aí também é caso a caso, você tem que ver a paciente. Às vezes ela diz: "Não, doutora, eu passei uma semana sem usar, já estou me sentindo melhor". Pronto, então vamos tirando, né, para ver como é que você vai ficar. Porque também eu digo que elas morrem de medo de começar, viu, mas depois que começa que não para mais não. É, depois que vê que dá Que certo, dá né, que tá se certo, sentindo claro. bem. É, porque a gente também tem que estar muito presente, sabe, Ângela, assim, dando apoio para essas mulheres, porque às vezes elas podem ter alguns escapes, por exemplo, sangramento, e aí elas já acham que é um câncer, né, então, não, tenha calma, a gente tá fazendo os exames periódicos, tá fazendo uma ultrassonografia transvaginal, tá avaliando seu endométrio, tá vendo seus ovários, tá fazendo uma mamografia, né, anual, ultrassom mamária, e tá dando tudo certo, a gente vai mantendo realmente. E É. essa paciente melhor, né, com qualidade de vida melhor, mais disposta, se sentindo mais jovem, realmente assim, com a pele melhor, hidratada, sem esses calores que interferem, né, no dia a dia, sem os sintomas, ginecológicos, né, de relações sexuais, né, de dor, de sintomas urinários. Então, realmente, algumas se beneficiam muito da reposição hormonal. Mas claro que você sempre tem que estar analisando aí os riscos, né, para saber É, até quando e custo-benefício. custo-benefício. É, uma outra coisa que eu sou bem curiosa, tem umas coisas que eu sou bem curiosa da nossa geração quando estiver lá, né, 70, 80 mais, porque é muito comum hoje, quando eu for fazer o rastreio preventivo, perguntar, mesmo que a paciente esteja fora da faixa, porque a gente vai até uma certa idade para solicitar os exames, a história do preventivo, delas que nunca fizeram, as senhoras então, nunca fizeram, ou que só fizeram quando teve menino, ou não sei o quê. Porque a gente vai perguntar sobre sintomas urinários e ginecológicos, né? É. Se ainda tem relação, como é essa relação, se tem sangramento, que tem que observar. Porque, por exemplo, se a gente for pelos estudos, a gente tem que pedir até 64 anos, mas eu digo que esse estudo vai ser revisado. Porque hoje em dia as mulheres vivem muito mais. E tem É. pacientes com mais de 64 anos que têm vida Que aí sexual ativa, né? exatamente. Então, você dizer que ali a idade é um X, eu digo que eu avalio pela funcionalidade do paciente, Isso. né. A paciente tem uma vida ativa, está com 70 anos, tem que fazer seu acompanhamento ginecológico, Isso. né. Do É, mesmo jeito, a mamografia até que é mais estendida, né. é. A gente até explica assim: "Olha, mamografia, até tantos anos a gente pede como rastreio, mas depois é como diagnóstico. Você começou a sentir alguma coisa, mas porque aparece mesmo, a gente para, mas quando vê com 85 anos, uns cânceres de mama bem É. tardios, né, do mesmo jeito a gente pergunta a questão da
do sangramento vaginal, de fazer pelo menos uma ultrassom para dar uma olhada. Não, mas eu sou bem É, limpinha, não tenho nada não, né? Bem limpinha, porque não tem corrimento, não tem nada. isso, Mas é engraçado, porque culturalmente a nossa geração é uma geração que já faz mais prevenção, isso. né? E eu tenho justamente a curiosidade de saber como é que vai ser essa geração chegando lá, uma geração que teve mais até oportunidade de se prevenir. Isso é uma reflexão boa mesmo, viu. É, E aí vem outra coisa que também é uma novidade, que eu acho que também não vai ser a nossa geração, vai ser a depois da nossa, que são as meninas que fizeram a vacina de HPV, sim, né. Isso aí vai, assim, mudar muito, porque a gente sabe que a maioria dos tipos de câncer de colo de útero, que juntamente com o de mama, né, são os mais frequentes na mulher, e que graças a Deus que o de colo de útero a gente tem uma prevenção primária, né. é. O de mama não tem, infelizmente. Você tem como prevenir, assim, você tem que dar um diagnóstico precoce. Não tem uma coisa que você faça para, não ter, né. Claro que existem as análises genéticas hoje, tudo, que você às vezes consegue fazer até uma profilaxia, mas o câncer de colo de útero, com a chegada Da da vacina vacina contra HPV. contra HPV, que a gente faz, né, nas meninas já em torno de 11 anos, 9, 11 anos, e nos meninos também. Então a gente vai passar por uma redução muito, né, significativa desses Câncer. tipos de câncer de colo. E, eu acho que a tendência é até vocês passar um pouco mais essa questão dos preventivos, Isso. né, e vai ser, né, acho que vai ter uma boa perspectiva aí pela frente, vamos dizer assim. Mas hoje as nossas senhoras ainda precisam fazer, realmente. É. Porque é isso que eu percebo, existe essa. Porque está lá no estudo, vamos dizer, o número é 64 anos. Pois é. Mas a gente vê e é como, né, a gente estava conversando aqui, essas mulheres são muito mais ativas. É, Então, às vezes, elas já iniciam um novo relacionamento depois dos 60 anos. exatamente. Aí eu pergunto, mas tá, quando foi o último? Não, todo ano eu faço, tá? Os 3 últimos anos foram ok, tá? Tem relacionamento, não tem. Aí a gente vai vendo a periodicidade. Isso. Mas você dizer, pronto, fez 64, não é mais para fazer? Não, também não concordo com Aí, os estudos. aí vai de casa a casa, entendeu? É, Eu vejo pela funcionalidade do paciente. Eu posso ter uma paciente de 60 anos que já é acamadinha, nanana, comprometida, isso. aí tudo bem. É, Mas uma paciente que é funcionalmente é, independente, né? é. Hoje a gente tem esse perfil realmente de mulheres, né, com 70 mais, às vezes, que correm maratona, que, né, que vão pra festa, que tem novos relacionamentos, é assim. Então a gente realmente tem que ver com esses olhos mesmo de maior cuidado, É. né. Claro que esses estudos eles pegam, uma população às vezes até que também não é diferente da nossa, né, às vezes são trabalhos feitos no exterior, que tem uma população diferente, mas eu acho que ainda é importante sim essa questão de manter o acompanhamento. Principalmente mamografia de preventivo e a ultrassom transvaginal, mesmo depois dos 65, 70 anos. Claro que não com a mesma periodicidade, né, que a gente sabe que, quando acontece também nessa fase, geralmente elas são menos agressivos e tudo, mas a gente precisa realmente estar de olho. É. Porque o câncer de endométrio, por exemplo, também é outro tipo de câncer que você não consegue fazer a prevenção primária. Você consegue fazer uma ultrassom, ver que o endométrio está espessado. Você vai ali e faz, às vezes, uma esteroscopia, né? Que é uma endoscopia do útero, biopsia. E graças a Deus que muitas pacientes com câncer de endométrio, a gente consegue tratar. Inclusive, uma esterectomia, às vezes, consegue ser curativa, né? Mas desde que seja visto cedo. É É. diagnóstico precoce. Então, a partir de 40 anos, mamografia, mas eu já digo, independente do caso, né? Porque eu já faço desde os 35 anos, porque tive um caso de câncer na família, mesmo que diretamente, não seja, mas eu já comecei com 35, né? Então, teoricamente, a partir dos 40 anos, mamografia, com ultrassom de mama, principalmente se a mama ainda for muito densa, Isso. né? Ultrassom transvaginal ou pélvica, se for o caso, né? Se não tiver vida sexual, né, já É. pede pélvica. E tem a questão da citologia, né, o Papa Isso, Nicolau, o Papa que Nicolau, hoje é está se falando muito sobre autocoleta, vai ter umas mudancinhas aí depois dessa questão Tá da vindo umas novidades vacina. aí. Novidades boas. É. A gente até falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão da sexualidade, né? Que a perda da libido durante esse processo, mas que as pessoas sempre tendem a achar que é hormonal, mas em grande maioria das vezes, se você for a porcentagem maior, é psicológico, é como essa mulher foi preparada, né? E às vezes, após os 40 anos, é que às vezes a mulher se descobre, se É, reconhece, começa a ter uma vida sexual até mais, como é que se diz? ativa. Ativa. É. E com mais conhecimento, mais maturidade, né.
A gente vê muito isso, sim. E precisa falar para a paciente sobre essa questão da sexualidade. E precisa estimular que ela converse com seu parceiro, que converse É. com o seu médico. Muitas vezes, elas passaram a vida toda, né, com essa queixa e elas têm vergonha. Não, tem. E a maioria, assim, no final da consulta ginecológica, elas vão sair e diz, doutora, só mais uma coisa, o que foi? Não, é que eu não tenho mais vontade de ter relações com meu marido. Então é engraçado, elas têm vergonha de falar isso até com a gente, ginecologista. Porque com a gente é muito difícil. Às vezes, quando a gente pergunta, se tiver alguém da família, se tiver filhos, não pergunta. Se estiver sozinha, aí a gente pergunta. E eu já Isso, escutei, assim, coisas de pacientes jovens que, por ter tido no passado um relacionamento muito ruim, está com uma isso. pessoa legal agora e ainda se sente É, travada, né? Eu disse, olha, isso aí a gente tem que trabalhar. Você é muito nova, isso. tá com uma pessoa boa, né? Então vamos trabalhar o psicológico disso aí, né? Que é o principal. Pois a gente escuta, assim, se vocês escutam, eu escuto também, mas também a gente porque pergunta, né? A gente tem Sim. que perguntar para entender em que fase aquela mulher está da vida dela, para poder também fazer todo o rastreio, todo o É o acompanhamento. cenário, né, que a gente chama. É o Você precisa cenário. ver o cenário que essa mulher tá. Exatamente. Né? Às vezes com um relacionamento abusivo, né? Então, com o Isso. passado. Então, realmente é muito importante que a gente reconheça caso a caso e dá abertura para essa mulher conversar É. sobre essas situações. Perfeito, Analisa. Olha, eu disse hoje, vai ter que ter uma parte 2, né? Eu queria agradecer a você pela disponibilidade, assim, riquíssima. Eu fiquei aqui só prestando atenção, né? Porque os conflitos de interesses da faixa etária, só prestando atenção realmente. E porque como a gente vê isso no consultório, graças a Deus eu tenho mais mulheres mais jovens procurando, porque a mulher geralmente ela se cuida mais. Ela se cuida mais do que os homens. Alguns homens se cuidam bem. Alguns homens se cuidam bem. Mas a gente sabe que as mulheres procuram mais a questão do cuidado com a saúde. E hoje a gente vê que não vem para mim mais só aquela senhorinha frágil, né? Vem as mulheres com 50 anos, com 60 anos, que querem envelhecer com saúde. Então a gente tem que mostrar que a gente tem que ver o cenário que aquela pessoa está tá vivendo, né? Como é que tá a vida daquela pessoa. Então, eu queria agradecer a você pela oportunidade. Queria que você fizesse suas considerações finais, dissesse onde as pessoas podem lhe encontrar, suas redes sociais, que eu tenho certeza que vão surgir muitas perguntas. Pode mandar lá no direct de Ana Lígia, que ela vai responder com o maior prazer. Eu acho que o mais importante é isso, né? A gente também tem eu digo que é uma responsabilidade social nossa, É, como profissional, de passar as informações, de tentar conscientizar, porque no final das contas, o autocuidado acaba sendo muito importante. Você conhecer seus sintomas, procurar ajuda adequada. Então, eu sempre passo esse recado, assim, que se você não cuidar de você, quem vai cuidar, é. né? Então, o autocuidado é muito importante. E eu estou à disposição para tirar dúvidas. Eu hoje faço mais. Eu fiz muito tempo ginecologia e obstetrícia, mas vi que todo ginecologista obstetra tem uma preferenciazinha. Amava também fazer obstetrícia, fiz os partos de todas as amigas de todo mundo. Mas no final eu acabei me dedicando mais para ginecologia, né? Então, hoje eu faço muito essa parte de endometriose. A gente acaba também a parte de prevenção, de terapia de reposição hormonal na mulher no climatério. E é assim, é minha paixão, porque eu acho que a gente também, eu sou mulher e eu sou apaixonada pela fisiologia feminina e eu tô sempre procurando, né, estar à disposição realmente para conversar e dar essas orientações. Então, para mim também é um prazer estar aqui. Obrigada, Perfeito. Ângela. Pois se você gostou desse episódio, que eu tenho certeza, comenta aqui, curta e compartilhe com pessoas como você que fazem parte dessa comunidade em busca do envelhecimento saudável. Até o próximo episódio.